Ok, Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 33, e o título do nosso sermão hoje é A Blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado sem perdão. Mateus capítulo 12, verso 22 diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E nem neste século, nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Vamos orar então, para que Deus abençoe nosso tempo de reflexão na sua santa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor mais uma vez, pela oportunidade de olharmos para este texto. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada, conforme nós estudamos hoje de manhã, é autoritativa, ela tem autoridade sobre as nossas vidas. É a Tua palavra que nos dá a direção para a vida, é a Tua palavra que determina como deve ser o nosso dia a dia, é a Tua palavra que determina como deve ser os nossos relacionamentos interpessoais, é a Tua palavra que direciona toda a nossa vida. Nós somos seres criados à imagem do Senhor Jesus Cristo, não temos um senso de direção própria, precisamos ser dirigidos, precisamos ser guiados pelo Senhor. Nós somos finitos, nós somos limitados e precisamos então desta orientação Tua no dia a dia. Peço que os nossos corações e a nossa alma estejam voltados agora para a reflexão na Tua palavra, que ao sairmos daqui, nós saiamos com os corações satisfeitos por termos ouvido a voz do Senhor, e eu peço que o Senhor fale a cada um de nós, apesar do pregador, que nós possamos ouvir a Tua voz oriunda, vinda da Tua palavra. É o que nós Te pedimos nesse momento. Nós queremos já ainda orar pela Dona Maria, a mãe da Rosana, do Edinho. Eles estão agora lá no Hospital do Câncer. Dona Maria tem recebido cuidados, fazendo exames. Nós oramos por ela nesse momento, que o Senhor esteja com ela, esteja também com a Rosana. Oramos pela Dona Alminda também, que não tem podido vir por conta das suas dificuldades físicas. E oramos por todos os irmãos, os que são membros da igreja, que não estão, os que são congregados, que a graça do Senhor esteja com todos. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós oramos.
Amém. No texto que nós acabamos de ler, nós lemos que foi trazido a Jesus um endemoniado cego e mudo, e ele foi curado por Jesus imediatamente. No momento em que ele foi curado, uma multidão olhou para Jesus admirada, mas um outro grupo de pessoas olhou para Jesus com desconfiança, olhou para Jesus de uma forma, inclusive, provocativa. E esses que olharam para Jesus de uma maneira provocativa, porque, na verdade, eles estavam fazendo de tudo, os fariseus e os saduceus estavam fazendo de tudo para denegrirem a imagem de Jesus. Eles não queriam que Jesus continuasse sendo uma pessoa bem-sucedida na sua missão, e eles não queriam que Jesus se tornasse uma pessoa popular, porque a popularidade de Jesus colocaria em ameaça os seus interesses. E aqui a gente aprende uma coisa interessante, né? Os saduceus e os fariseus, e principalmente os saduceus, eles faziam parte da elite religiosa da época. E uma elite religiosa que era também política. E aqui nós notamos uma mistura perversa entre política e religião. E, na verdade, essa é uma combinação que não cai bem, que não funciona bem, né? São dois sistemas antagônicos diferentes e há de se tomar muito cuidado quando mistura evangelho com política. Como nós estávamos falando, eles estavam fazendo de tudo para denegrir a imagem do Senhor Jesus Cristo, principalmente porque Jesus acabara de curar um endemoniado cego e mudo. E qual foi a acusação, então, que eles usaram para denegrir a imagem de Jesus? Eles começaram a dizer que Jesus havia sido incorporado pelo Deus das moscas. Belzebu era o Deus das moscas. E, na compreensão de alguns, era o chefe de uma casta de demônios, que tinha muito poder. Então, eles começaram a dizer que Jesus havia curado aquele cego e mudo pelo poder de Belzebu. E essa era uma falácia, era um sofisma, era uma conversa muito afrontosa ao Senhor Jesus Cristo. Porque o que eles estavam tentando fazer é dizer que Jesus era um diabo que fazia o bem. Esse era o argumento deles. E se Jesus, sendo ele um diabo, e um diabo que estava fazendo o bem, isso atribuiria a Jesus uma pessoa muito ardilosa, tornando Jesus uma pessoa perigosa, pois era um diabo que fazia o bem para tentar atingir os seus objetivos. Então, esse era o sofisma, esse era o ardil, esse era o raciocínio, esse era o argumento. Eles tentaram rotular Jesus de um diabo, mas um diabo que fazia o bem. E um diabo que fazia o bem era um diabo mais perigoso ainda do que um diabo que fazia o mal, porque ele estava enganando as pessoas. E aí, então, Jesus rebate esse argumento com muita autoridade, dizendo que eles não tinham nenhum bom senso, eles não estavam raciocinando, eles não tinham nenhum discernimento para dizerem o que eles estavam dizendo, sendo que o argumento que Jesus usa e o contra-argumento que ele usa é como é que ele usa o argumento do reino dividido, né? Como é que um próprio reino se volta contra si mesmo. Isso é uma insanidade, é uma falta de discernimento pensar como eles estavam pensando. Não era razoável que eles pensassem como eles estavam pensando. Então, é neste embate que surge, então, o assunto sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, o que Jesus estava dizendo com essa afirmação? Ao dizer que todos os pecados seriam perdoados, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoado, o que ele queria dizer? Qual o significado dessas palavras? Então, nós vamos procurar responder de maneira objetiva, de maneira bem clara, mas primeiro nós vamos
fazer alguns apontamentos sobre o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos dizer o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado na Bíblia que não tem perdão. A pessoa que cometer esse pecado, ela não entra no céu, ela jamais verá o reino de Deus. Mas é o único pecado que não tem perdão. Todos os outros pecados, eles poderão ser perdoados. Então, vamos ver o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Antes de nós falarmos o que é o pecado contra o Espírito Santo, nós vamos ver o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o mesmo que viver na ignorância e na incredulidade em algum período da vida. 1 Timóteo 1,13 nos fala sobre isso. Esse texto de 1 Timóteo nos fala sobre o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 1,13 nos diz assim, vamos procurar olhar lá. Mas a mim, que dantes fui blasfemo, veja, e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Então veja aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi blasfemo, ele foi perseguidor da igreja, ele foi injurioso contra o evangelho, contra a igreja, mas ele alcançou misericórdia, ele foi salvo. E tudo que ele fez, tudo que ele havia feito de blasfemo, de perseguição, de injúria contra Cristo e contra o evangelho, ele fez tudo na ignorância. O apóstolo Paulo era um judeu, ele era religioso, na sua visão, ele era um cumpridor da lei judaica, e ele exerceu o seu ofício de fariseu, mas o farisaísmo era uma seita, e ele perseguia os cristãos genuínos. Ele viveu um bom período da sua vida blasfemando contra Cristo, perseguindo a obra de Cristo, perseguindo a Cristo, criticando a obra, julgando a obra, praticando maledicência contra os cristãos, perseguindo os cristãos. Mas tudo que ele fez na ignorância. O apóstolo Paulo era um exímio praticante da lei de Moisés, mas apesar de ser um exímio praticante da lei de Moisés, ele não era um convertido no Senhor, ele não era um regenerado no Senhor, ele era um blasfemo contra Deus. Paulo era religioso, mas não era um convertido. Ser religioso, frequentar a igreja, ler a Bíblia, fazer orações, não faz da pessoa uma pessoa convertida. Muitas pessoas se enganam achando que são convertidas por aquilo que fazem, mas o que fazem não significa necessariamente que são convertidas. Eu tenho certeza de que boa parte de nós, eu sou oriundo de um outro movimento religioso, vamos dizer assim. E já teve uma época da minha vida que eu critiquei os crentes, eu falava mal dos crentes, eu falava mal do evangelho dos crentes, e eu fazia isso porque eu não tinha conhecimento quanto aos fatos históricos e bíblicos concernentes à igreja do Senhor Jesus Cristo. E muita coisa que eu fiz e muita coisa que eu falei foi por conta de ignorância e por conta de incredulidade. Eu já conheci pessoas que falaram muito mal do evangelho, criticaram o evangelho, praticaram a maledicência contra o evangelho, contra os crentes, por não terem um conhecimento do evangelho. Mas a partir do momento em que essas pessoas conheceram o evangelho do Senhor Jesus Cristo, se tornaram pessoas piedosas, separadas, hoje vivem para Deus e não são mais ignorantes. Será que existem pessoas hoje, como eu, que já fui ignorante, blasfemando contra os crentes, contra o evangelho? Será que existem pessoas hoje, como o apóstolo Paulo, que apesar de serem zelosas pela lei de Deus, mas não sabem o que estão fazendo o que estão fazendo na incredulidade? Acredito que sim, mas elas estão
não estão praticando necessariamente um pecado sem perdão. Então, existem hoje pessoas que estão perdidas, não conhecem o Evangelho, algumas delas são zelosas, algumas delas fazem as suas orações, elas fazem a sua leitura bíblica, elas fazem isso, fazem aquilo outro, mas elas não são convertidas. Mas pelo fato de viverem na ignorância, pelo fato de criticarem o Evangelho, de criticarem os crentes, isso não faz com que elas portem um pecado que não tem perdão. Então, o pecado da ignorância e da incredulidade, em algum período da nossa vida, é um pecado que tem perdão. A maioria de nós, em algum momento, já viveu assim, né? Longe de Deus, por conta da ignorância, até o momento em que conheceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No tempo de Jesus, nem mesmo os seus próprios irmãos creram nele. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, o seguinte: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, certamente, pessoas também, como os irmãos de Jesus, filho de José, filho de Maria, que chegaram bem perto de Jesus, tiveram conhecimento de Jesus, mas ainda assim não tiveram uma convicção muito profunda a respeito da salvação no Senhor Jesus Cristo. Então, existem pessoas hoje que são ignorantes a respeito do Evangelho. E por serem ignorantes, por não conhecerem fatos históricos, por não conhecerem a Bíblia, fazem piada com o nome de Jesus, brinca com os cristãos, com os evangélicos, né? Fazem piada maliciosa, e daí por diante. Essas pessoas praticam um pecado. Isso é um pecado, blasfemar contra a obra de Deus, falar mal do Senhor Jesus Cristo em algum período da sua vida, perseguir os crentes, né? Mas é um pecado que tem perdão. Eu fui perdoado desses pecados. Existe um outro pecado que é cometido, mas que também tem perdão. Em segundo lugar, não é negar o Messias Jesus Cristo por covardia. Certa vez, Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era. E alguns diziam: o senhor é o Elias, o senhor é o fulano de tal. E aí Pedro, ele se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi isso que Pedro falou a respeito de Jesus. E aí, quando Pedro fala essas palavras, Jesus fala: Pedro, você falou uma coisa muito profunda. Em Mateus 16, 18, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, o que Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse a ele e a eles, aos apóstolos, que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, ele foi elogiado por Jesus. Jesus o elogiou, dizendo que ele havia dito uma coisa muito profunda, ele revelou o Pai. E aí, provavelmente, Pedro gostou, né, daquele elogio de Jesus, se sentiu assim, muito bem com o que Jesus havia falado. Um pouco mais adiante, Jesus disse aos seus discípulos que iria para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele padeceria, ele seria traído, ele seria morto. E aí então, no momento em que Jesus fala isso, em Mateus 16, 21 a 23, o Pedro entra na conversa e fala assim: Jesus, para de falar essas coisas, o Senhor jamais vai sofrer, o Senhor não pode sofrer, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o Messias. E o que Jesus fala para ele? Arreda de mim, Satanás, né? Olha que conversa pesada, né? Então, o mesmo Pedro que havia dito que Jesus era o Filho de Deus e que havia revelado a espiritualidade, a divindade de Jesus, agora recebe de Jesus uma repreensão do próprio Jesus. Um pouco mais à frente ainda, em Mateus 26, 32 a 35, quando Jesus, já estando em Jerusalém, depois da ceia, ele fala sobre a sua paixão e a sua ressurreição, falando do seu sofrimento, da sua agonia. O Pedro, então, disse que todas as pessoas poderiam escandalizar-se com Jesus, mas Pedro falou: Jesus, eu jamais me escandalizaria com o Senhor. Um pouco mais tarde, então, em Mateus 26, 69 a 75,
o Senhor Jesus Cristo foi traído, foi preso, ele foi morto, e Pedro, aquele Pedro ousado, agora ele age com covardia. Ele negou o nome de Jesus. Foi perguntado para ele se ele, Pedro, conhecia Jesus. Ele diz 3 vezes: eu não sei o que dizes. Perguntaram para ele: você conhece aquele Messias lá que a gente está aprendendo? Não sei o que você está falando, né? No outro momento ele diz: não conheço tal homem. E depois também ele diz: não conheço esse homem. Então, que nome se dá a essa atitude de negação? Covardia. Covardia. Não há outro nome para isso. E existiram momentos da nossa vida, pelo menos da minha vida existiu, que eu fui covarde, mesmo sendo crente. Às vezes, por exemplo, nós somos covardes por medo das pessoas pensarem que nós somos crentes. Nós estamos, às vezes, num ambiente, as pessoas ficam ali, as pessoas olham para nós, a gente está num ambiente hostil, num ambiente desconhecido, a gente pensa assim: eu não vou falar nada para não pensarem que eu sou crente, para não me julgarem, para não me criticarem. Essa é uma atitude de covardia, é uma atitude que nos faz negar o Senhor, nos lembrando de Pedro, que disse que não negaria Jesus, mas depois acabou então negando o Senhor Jesus Cristo. A atitude de Pedro é uma atitude reprovável, como reprovável é também quando nós agimos da mesma forma, como de alguma maneira negamos o nome de Jesus, temos medo de falar do Evangelho às pessoas, e algumas vezes, como Pedro, nós fazemos isso por medo, por covardia, por ignorância, por incredulidade, mas nós fazemos. Agora, esse pecado de covardia contra o nome de Jesus é um pecado horrendo, ele tem suas consequências, mas é um pecado que tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é esse pecado de covardia que nós às vezes praticamos. Sabe, irmãos, isso não é uma observação minha. Nós estamos vivendo hoje numa geração covarde. Nós estamos nos tornando uma geração de pessoas covardes, pessoas que não assumem responsabilidade, que não enfrentam os problemas, né? Isso é covardia. E nós não podemos ser covardes. Nós precisamos ser leais a Jesus Cristo. Precisamos ser leais uns aos outros. Então, a boa notícia é que esses 2 pecados que nós falamos até aqui, que foi o pecado que Paulo cometeu, por ignorância e por incredulidade, eles cometeram esse pecado, mas é um pecado que tem o perdão de Deus. Talvez, como Paulo, você já tenha também criticado os crentes, né, em algum momento da sua vida, mas você, consequentemente, foi perdoado. Já fez piadas sujas a respeito de crentes, mas como Paulo foi perdoado. Talvez você tenha agido, ou eu, como Pedro. A gente se esconde, age com covardia, mas esse também é um pecado que tem perdão. Talvez, como Pedro, você tenha vergonha de Jesus, tenha medo de ser identificado como cristão, né? Porque sabe que o cristão hoje é alguém que deva ser criticado. Você tem prestado atenção como é que está se tornando o cenário evangélico brasileiro, a bagunça que está se tornando? Líderes, né, que estão lá na ponta, que estão lá na mídia, fazendo do evangelho, eles tentando fazer com o evangelho, melhor dizendo, um horror, né? Desacreditando o evangelho, fazendo com que as pessoas criem aversão por líderes religiosos, inclusive pelo evangelho. Então, e aí a gente tem medo de falar: eu sou um cristão, né? A gente tem vergonha de falar, mas na verdade não deveríamos ter essa vergonha. Mas se negarmos o nome de Jesus, nesse sentido, esse é um pecado que tem perdão. Às vezes, nós temos muito mais medo do que as pessoas pensam de nós, por exemplo, quando nós estamos evangelizando, né?
do que o que Deus pensa de nós. Em terceiro lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar mal de Jesus. Eu acho que na nossa cultura brasileira, até por conta da nossa colonização, nenhuma pessoa em sã consciência falaria mal de Jesus, o que é diferente em outros países muçulmanos, por exemplo, né? Mas o próprio texto aqui, no capítulo 12, no verso 32, diz assim: e qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo, ser-lhe-á perdoado. Então, quando alguém fala mal de Jesus Cristo, essa pessoa é perdoada do seu pecado, por blasfemar, por falar mal, por diminuir, por criticar, por falar alguma bobagem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa pessoa que falou isso, ela precisa se arrepender do seu pecado. E a partir do momento em que ela se arrependeu, esse pecado é perdoado. E a pessoa, então, pode ser salva. Ok? Agora, em quarto lugar, o que não é, nós estamos falando o que não é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós já falamos que não é o mesmo que viver na ignorância e na incredulidade por algum momento. Muitos de nós já viveu na ignorância, na incredulidade, mas esses momentos, ou esse momento, foi superado pelo conhecimento do Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho, fomos regenerados, fomos convertidos ao Senhor, e hoje temos procurado viver uma vida cristã agradável ao Senhor, porque esse é um pecado que tem perdão. Depois, blasfemar contra o Espírito Santo não é negar o Messias, Jesus Cristo, por covardia, porque Pedro negou o Messias por covardia, e no entanto, Pedro foi perdoado. Nós olhamos para esse Pedro covarde nos evangelhos, e depois nós olhamos para o mesmo Pedro, porém um outro Pedro diferente, lá em Atos capítulo 2, quando ele prega um sermão e inflama uma multidão, para que essa multidão receba o Senhor Jesus Cristo como Salvador. O mesmo Pedro, porém outro Pedro, transformado e perdoado por Deus. Em terceiro lugar, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar mal de Jesus. Às vezes a gente não falou mal de Jesus intencionalmente, abertamente, mas usamos o nome dele em vão, de qualquer jeito. Mas para esse pecado há perdão. Agora, em quarto lugar, o que também não é o pecado que não tem perdão, é o pecado para a morte. O pecado para a morte. 1 João, capítulo 5, versículo 16. 1 João 5,16. Diz lá: se alguém vir pecar seu, o quê? Irmão. Olha, se alguém vir pecar o seu irmão, se é irmão, é porque tem a Deus como pai. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Agora, vamos pensar aqui comigo. Qual é a interpretação desse versículo? Deste versículo e outros que são semelhantes a esses. Existem inúmeras interpretações, porém, não se pode dizer que é um texto muito difícil de interpretar. Ele está dizendo que se alguém vir o seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, ora por ele, né? Há pecados que são para a morte e outros que não são para a morte. Agora, em primeiro lugar, nós não temos a capacidade para dizer o que é um pecado para a morte e o que não é um pecado para a morte. Nós não temos essa versatilidade, e quem sabe o que é um pecado para a morte e o que não é um pecado para a morte é o próprio Deus. Porém, a Bíblia nos dá algumas dicas para nós entendermos sobre alguns pecados para a morte. Por exemplo, em Atos capítulo 5, nós lemos sobre o casal Ananias e Safira, que quando eles viram Barnabé, lá naquela primeira igreja, fazendo uma oferta, eles pensaram assim: olha, o tamanho da oferta de Barnabé.
nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos vender o nosso sítio e vamos depositar o dinheiro aqui para os apóstolos, para todo mundo perceber a oferta que nós fizemos. E aí eles mentiram ao Espírito Santo, ou melhor dizendo, eles mentiram a Pedro, o apóstolo, imaginando que estavam mentindo, eles mentiram para Pedro, sem perceberem que, na verdade, estavam mentindo para Deus. O Espírito Santo era a pessoa invisível que já estava presente na igreja, agindo na igreja. E depois, então, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse a ele e disse à sua esposa que eles haviam mentido a Deus. E aí, o que aconteceu com Ananias e Safira? Eles foram ceifados naquele momento. Agora, a morte de Ananias e Safira, de acordo com os estudiosos da Bíblia, com os quais eu concordo, foi para servir de exemplo para os demais membros das igrejas que viriam. Se nós prestarmos atenção, na inauguração da dispensação da lei, Nadab e Abiú morreram, tiveram as suas vidas ceifadas por apresentarem a Deus um fogo estranho. E agora, na dispensação da igreja, Ananias e Safira também foram ceifados para a demonstração no sentido de que com Deus não se brinca. Agora, nós podemos dizer que Ananias e Safira são irmãos, eles são os nossos irmãos em Cristo, eles morreram, eles foram hoje para a presença do Pai, e um dia nós vamos lá no céu nos encontrar com eles, e nós vamos poder dizer para eles, Ananias, por que você foi fazer isso, rapaz? Né? E falar para a mulher dele, olha aí, se o seu marido errou, você não precisaria ter errado também, se ele mentiu, você não precisaria ter mentido também, mas agora vocês foram ceifados, morreram, estão aqui no gozo eterno. Né? Eles são os nossos irmãos? Acredito que sim. Acredito que sim, porque o pecado que eles cometeram é um pecado que tem perdão, e eles faziam parte da igreja. Então, nós podemos ler outros textos, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo orienta a respeito da ceia, ele disse que eles deveriam discernir o corpo do Senhor na celebração da ceia, porque por não discernirem o corpo do Senhor, por levarem a celebração da ceia de brincadeira, como uma coisa qualquer, alguns irmãos estavam doentes fisicamente, outros estavam doentes na alma, e outros haviam morrido. Ou seja, esse é um pecado para a morte. Agora, o pecado para a morte não é o mesmo pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não rouba da pessoa a salvação. Uma pessoa pode cometer um pecado para a morte, morrer, ter a sua vida ceifada e gozar do céu. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Nós temos o caso do rapaz em 1 Coríntios capítulo 5, que convivia maritalmente com a madrasta, e o apóstolo Paulo escreve à igreja, dizendo que aquele rapaz deveria ser entregue a Satanás, para que o seu corpo fosse destruído, porém o espírito salvo no dia do Senhor. Aquele rapaz também era um rapaz convertido, salvo? Sim. Ele cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, porque o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas outros pecados, conforme Jesus ensinou, eles podem ser perdoados. Agora, fazendo ainda uma extensão sobre isso, existem pecados que nós cometemos de maneira proposital, resoluta e ininterrupta. E isso indica que não há arrependimento daquele pecado. E aí, então, existem pecados que, por conta disso, Deus pode tratar a pessoa duramente, por conta daquele pecado, quando não existe arrependimento, quando não há retratação, e Deus pode agir de tal maneira que Ele pode ceifar a vida da pessoa. Mas isso não tira a salvação da pessoa. Os irmãos estão entendendo o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que existe pecado para a morte, conforme o texto nos ensina. E o texto de Tiago, capítulo 5, é um texto paralelo também a isso. Mas é um pecado para a morte física, não para a morte eterna. Ok? Então, isso é importante nós entendermos.
Então, o que não é o pecado imperdoável? Vamos fazer uma revisão. O pecado não perdoável não é o mesmo que viver na ignorância, na incredulidade, por um período da vida. O apóstolo Paulo viveu um período da vida dele que ele blasfemou contra a igreja, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu cristãos, ele trabalhou contra o evangelho, ele trabalhou contra o avanço do evangelho, mas o apóstolo Paulo foi convertido, ele foi para a presença de Deus. Em segundo lugar, não é negar o Messias Jesus Cristo por covardia. O Pedro negou Jesus por covardia, por medo dos seus pares. Não é o mesmo que falar mal de Jesus, de acordo com Mateus capítulo 12, verso 32. Muitas vezes nós blasfemamos o nome de Jesus, nós tomamos o nome de Deus em vão, mas esse não é um pecado que não tem perdão. E também não é o pecado para a morte. Há pecado que é para a morte, há pecado que não é para a morte. Quem é que sabe qual é o pecado que é para a morte? Só Deus sabe. Uma pessoa pode cometer um pecado horrível de maneira ininterrupta, de maneira obstinada, e Deus vai mandando avisos para ela: para com esse pecado. O Espírito Santo vai tocando o coração dele: para com isso está prejudicando você, está prejudicando a sua família, está prejudicando a sua igreja, para com esse pecado, pare. A pessoa se endurece, e aí, de maneira que, com o tempo, a pessoa afeta a sua própria consciência, afeta a sua alma, ela adoece na alma, de maneira, então, que ela cava o seu próprio poço, e ela pode morrer, ela pode ser tratada por Deus, mas não se trata de perder a salvação, é um pecado para a morte física, Eu conheço histórias assim, irmãos. Eu conheci a história de um pastor que pastoreava uma igreja e, na verdade, ele estava criando muitos problemas na igreja, muitos problemas. E ele se tornou uma pessoa irredutível. Ele resistia a qualquer conselho, se endureceu contra tudo e contra todos, de maneira que a igreja e os líderes da igreja não aguentavam mais. E a igreja, então, tomou uma atitude de orar. A igreja se pôs a orar. E esse pastor faleceu de uma maneira drástica, algum tempo depois. Eu conheci esse caso, né? Uma pessoa que estava tentando impedir o avanço do evangelho. Mas eu conheço também um outro caso de um pastor que estava pastoreando uma igreja e uma família se levantou contra a igreja. Se levantou contra o pastor, criando problema aqui, criando problema ali, criando problema aqui. E certa vez, esse pastor, ele disse: ora por mim, porque nós não estamos mais aguentando, né, o que essa família tem feito contra a igreja. Agora, isso não se tratava, irmãos, de problemas que comumente se tem irmãos com irmãos, né? Nós temos, às vezes, uma dificuldade aqui um com o outro, etc., mas não era esse o caso. A família era uma família grande que agia intencionalmente para ver a igreja destruída. E esse pastor, ele era muito fervoroso, ele falou para mim: eu vou passar um tempo, eu não sei quantos dias, jejuando e orando para Deus intervir, para ver o que acontece. Ou Deus me tira da igreja, ou ele faz alguma coisa. Coincidência ou não, essa pessoa estava viajando, a família inteira, os 5 integrantes da família, e uma carreta cruzou a estrada e a família foi toda destruída. Houve um temor, morreram todos, houve um temor na igreja e até na vida desse pastor, né? E até hoje fica a pergunta: foi intervenção de Deus ou foi coincidência? Seja o que for, eu não quero passar por uma situação dessa, né? Nenhum de nós. Então, aquelas pessoas eram convertidas? Só Deus sabe, né? Mas a Bíblia ensina que há pecados que são para a morte. E quando Deus vai agir, não precisa orarmos por isso. Deus vai tratar por conta da soberania dele, ok? Agora, em segundo lugar, o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo?
Então, entendemos em primeiro lugar o que é blasfêmia. A palavra blasfêmia significa falar coisas abusivas, significa falar mal de Deus ou falar mal das coisas de Deus, significa insultar, difamar, dizendo mentiras sobre Deus. É uma atitude, na verdade, de aversão contra o próprio Deus. Mas, de fato, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa resposta ela não é uma resposta curta, então nós precisamos prestar atenção, ela será dada em etapas, pelo menos em 3 etapas. Então, se você me pergunta o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, o que significa isso? Vamos tentar entender. Jesus curou um homem endemoniado, um homem surdo e mudo, certo? Jesus curou esse homem, cego na verdade, né? Cego e mudo. Quando Jesus cura esse homem, Jesus é acusado de curar aquele homem pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu. Então, o que eles fizeram? O que os fariseus fizeram? Eles atribuíram uma obra que somente Deus pode fazer a Satanás. Essa é a primeira parte da resposta, presta atenção, por favor. Então, a primeira parte da resposta, ela indica que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma obra de Deus ao diabo. Então, atribuir o que Deus fez ao diabo, como se o diabo tivesse feito, isso é parte da resposta que nos ajuda a responder o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, por que uma pessoa atribui o que Deus fez ao diabo? Por que uma pessoa diz assim, quando Deus faz uma coisa, a pessoa diz, foi o diabo que fez? A pessoa fala isso por falta de discernimento espiritual. Ela não tem discernimento espiritual. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Espiritualmente. Então, essa é uma parte da resposta. A segunda parte da resposta é esta. Os fariseus demonstraram um certo zelo e queriam desmascarar os falsos messias, inclusive o verdadeiro Messias. Então, veja, pensem comigo. Os saduceus e os fariseus, quando aparecia alguém que se dizia Messias naquela época, eles encantuavam a pessoa e ficavam fazendo perguntas. Por quê? Porque eles se consideravam os guardiões da lei. Nós não queremos que ninguém seja um falso Messias. Até hoje os judeus não aceitou, né? Os judeus não aceitaram o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, não era somente Jesus, mas antes e depois de Jesus, em Israel, passaram outros Messias. E eles ficaram ali averiguando, você é o verdadeiro, você é um falso Messias, você é um falso Messias. Eles não aceitavam. Então, a segunda parte da resposta é que os fariseus eles estiveram diante de Jesus, eles viram Jesus, eles viram com seus próprios olhos o verbo da vida, o Criador de todas as coisas, mas por conta de dureza de coração, eles não perceberam que estiveram com Jesus. Eles não viram, eles não perceberam. Lembra da velha história do coelho, da mãe do pastor Daniel? Os irmãos se lembram? Uma história que eu já contei inúmeras vezes, né? Que a dona Lola, mãe do pastor Daniel, foi caçar coelho com o pai do pastor Daniel, e o coelho estava longe, e ela não estava enxergando o coelho, e aí ele foi chegando mais perto, e ela não enxergava, até que o pai do pastor Daniel pegou pela orelha do coelho e falou, está aqui o coelho, né? Quer dizer, ela estava ali na frente dela, mas ela não enxergava. Então, o que acontecia com os fariseus? Jesus estava na frente deles, o Verbo eterno, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, mas eles não perceberam. Não perceberam por quê? Coração duro, coração duro. Então, nós temos uma outra parte da resposta, o endurecimento do coração. Uma pessoa com coração duro, ela está na sala de espera
para cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E este é o pecado que não tem perdão. O coração endurecido. A terceira característica deste pecado sem perdão foi a rejeição da pessoa de Jesus Cristo presente. Eles rejeitaram o plano de salvação que estava diante deles. Então, por que aqueles judeus cometeram o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque eles não tiveram discernimento. Eles não tiveram tino para discernirem que Jesus era o Messias, por causa da dureza de coração, por causa da rejeição. Será que nós conhecemos pessoas que estão cometendo esse pecado hoje? Você fala do Evangelho para a pessoa fala assim, mas eu sou crente desde criança, né? Já nasci, minha avó era crente, meu pai era crente, minha tataravó era crente. Eu, na verdade, sou descendente dos apóstolos de Jesus, né? Eu tenho uma dinastia enorme aí. Eu já nasci crente desde criança, eu sou crente. Já nasci no berço cristão. Você vai falar de Jesus? Não, mas eu já aceitei Jesus, eu já vivo assim, né? Faz igual a mulher samaritana, né? Quando Jesus falou para a mulher samaritana que ele era a água da vida, para onde que ela correu? Para a religião dela, ao poço de Jacó aqui, ó. Então, quando a gente apresenta o Evangelho, a pessoa corre para a religião dela. É a minha religião, é a minha fé. Isso é dureza de coração. É não perceber, é não discernir a presença do Senhor Jesus Cristo. No texto, atribuir uma obra que Deus fez ao diabo por causa de dureza de coração, intencionalmente ignorando o Espírito de Deus, que estava ali dando poder para o Senhor Jesus Cristo, essa era a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um coração duro que rejeita a graça de Deus em nome daquilo que faz, dizendo não ao Evangelho, preferindo os prazeres momentâneos do mundo presente. Então as pessoas hoje estão trocando a Deus por um sofá confortável, por uma partida de futebol, estão trocando a Deus por um churrasquinho na casa do cunhado, estão trocando a Deus por aquilo que eu mereço, né, por aquilo que eu quero, estão trocando a Deus por um prato de lentilhas. Isso é dureza de coração. E sabe, meus irmãos queridos, nós estamos vendo coração duro cada vez mais, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com elas mesmas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é não ver a Deus, é ser um ateu, é negar a Deus intencionalmente na mente e no coração, para sentir o direito de fazer tudo o que tem vontade de fazer. Este é o pecado que não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Qual pecado que não tem perdão? É o pecado de dizer não ao Evangelho. Não, eu não preciso do Evangelho. Eu posso me salvar. Eu dou um jeito de me salvar. Esse é o pecado de rejeição à ação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Senhor quer salvar a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Todos. Jesus Cristo morreu por todos. E Ele dá a oportunidade de salvação para todos. E quando o homem diz assim, não, eu não quero, eu tenho a minha religião, eu já sou crente desde criança, eu não preciso de Jesus, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É não confessar o sangue de Jesus, é não confessar a cruz do Senhor Jesus Cristo. E de acordo com o texto, no verso 33, ele faz aí um comentário interessante. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, o que Jesus está dizendo aí? Que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, que rejeita a salvação, que não tem discernido o Senhor falando com ela, ela não produz um fruto bom, né? Ela não produz esse fruto.
E no texto de Mateus capítulo 7, nós também lemos isso, que você conhece a árvore pelo fruto. Qual é o fruto que testifica a nossa conversão? É quando nós fazemos muita coisa para Deus? Não. O fruto é transformação de vida, é o nosso caráter. Esse é o fruto que mostra a nossa conversão. Porque no texto de Mateus capítulo 7, um grupo de pessoas diz assim para Jesus: mas Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, nós expulsamos demônios, nós praticamos coisas estupendas. E a resposta do Senhor é essa: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não conheço vocês, né? No entanto, fizeram tanta coisa, mas não produziram o fruto de convertidos, que é ter um caráter transformado, uma transformação de vida. Então, irmãos, nós estamos aí diante de uma coisa que nós precisamos pensar sobre o fato de que estamos ou não produzindo fruto, né? Nós somos parecidos com Jesus, nós temos o desejo de sermos parecidos com Jesus, esse é o fruto, é uma transformação de caráter, é vivermos uma vida separada. E hoje em dia, falar em vida separada, viver exclusivamente para o Senhor, virou um palavrão, não se pode mais falar nisso, né? A gente tem que viver no mundo para sermos aceitos pelas pessoas. Então, eu concluiria desafiando os irmãos a fazerem uma análise do coração, né? Cada um de nós, eu acredito que nós estamos vivendo num mundo tão agitado, mas tão agitado, que às vezes a gente não para pensar. Eu gostaria de sugerir aos irmãos que durante a semana parem, vão para um lugar tranquilo e comecem a pensar sobre o seu coração, as suas atitudes, a sua comunhão com o Senhor, a sua vida com o Senhor. Às vezes é o momento de parar, irmãos, para pensarmos nisso, para fazer uma análise do coração. Um tempo atrás eu li sobre uma sonda, talvez você já tenha ouvido falar, uma sonda que se chama Artemis. É uma sonda que foi lançada no espaço, já está lá há 48 anos, foi lançada no espaço em 76, no ano de 76, no ano que a Adri nasceu. O nome dela é Artemis, e essa sonda, ela está no espaço lá, tá? Vasculhando o espaço, e ela está lá mandando informações aqui para a Terra, né? Então você pode ir lá no Google e descobrir, né, a sonda Artemis, quando é que foi mandada, as fotos que ela tem enviado, as informações que são mandadas aqui para a Terra. Pois o propósito de Artemis é investigar o espaço, é perscrutar o espaço, sondar o espaço. Então, às vezes, a gente tem que colocar essa sonda no nosso coração, fazermos uma viagem lá dentro de nós, ficarmos tranquilos. Senhor, eu quero agora ter uma conversa só com o Senhor. Mostra para mim como está o meu coração diante do Senhor, os meus pecados. Senhor, olha, eu sou um batista, eu sou um crente, eu sou um leitor da Bíblia, eu faço bem às pessoas já há muitos anos, mas eu sou um convertido, eu tenho praticado o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, eu sou uma pessoa boa, eu tenho feito coisas boas, eu gosto das pessoas, eu faço bem às pessoas, mas eu tenho praticado esse pecado? Será que não seria o caso de nós fazermos uma análise assim do nosso coração? Essa semana eu estava na fila do pão, eu compro pão lá no Viscardi, e aí cheguei na fila do pão e estou ali esperando, tinha algumas senhorinhas ali, e aí a moça que entrega o pão falou: olha, não tem pão, de 10 a 12 minutos. Falei: poxa vida, né? Vai demorar. Então tá, aí fiquei ali, e quando você está numa fila, você faz assim, olha para cima, olha para baixo, e olha no relógio, isso e tal. O tempo passou, e nem foi os 12 minutos, né? Aí atrás de mim tinha um senhor, um oriental, eu vi que ele estava calmo, mas estava ali também, não estava querendo esperar. Aí eu peguei o pão, fui para a fila, aí estou lá na fila, mexendo para lá, a fila também estava cheia de gente. Aí eu dou uma olhada para trás, o senhorzinho lá, atrás de mim. Falei: oh, nós aqui outra vez, né? Aí ele falou: tranquilo, né? Tem fila para tudo, né? Falei: fila, pegamos fila lá, pegamos fila aqui. Aí
Aí comecei a conversar com ele, aí ele falou assim, sabe, as pessoas estão muito agitadas. Ele falou, rapaz, eu ando nesse trânsito aí o dia inteiro, e as pessoas estão xingando demais no trânsito. Aí ele falou assim, sabe o que é pior? Quando alguém comete qualquer erro no trânsito, o outro critica, xinga, como se ele não fizesse a mesma coisa, né? Então as pessoas estão assim, elas estão muito preocupadas com a vida dos outros e não estão olhando para as suas vidas. Irmãos, eu fui para casa assim, puxa vida, Senhor, obrigado, como eu precisava escutar um negócio desse. Aí cheguei e compartilhei com a Adri, e aí fiquei pensando, durante esses dias, sobre isso. Nós nos ocupamos muito com a vida dos outros, o tempo todo falamos sobre os outros, os erros dos outros. Então, de vez em quando, nós temos que parar e falarmos assim para Deus, Senhor, eu quero falar de mim hoje, né? Mostra para mim, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo que deveria fazer. Será que dá para o Senhor me mostrar, pela sua graça, qual a consequência do que eu estou fazendo de errado? Eu quero me antecipar a isso para eu poder parar com isso e fazer o que é certo. Porque tudo que eu faço tem uma consequência. Tudo que eu faço tem uma consequência. Tudo que eu não faço tem uma consequência. Há coisas que nós deveríamos fazer, que não estamos fazendo, que também tem uma consequência. Então, talvez seja o caso de nós, de vez em quando, pararmos e termos uma conversa com Deus honesta, para que Ele sonde o nosso coração e tiramos das nossas conversas, da nossa mente, a preocupação com os outros. A gente está cuidando demais da vida dos outros. E eu me incluo aqui. Temos que cuidar mais da nossa vida diante de Deus. Porque, às vezes, por estarmos tão preocupados com os outros, nós nos esquecemos de vasculhar o nosso coração e achamos que nos condicionamos a ser religiosos e podemos cometer o pecado que não tem perdão, né? Por falta de análise, por falta de olharmos para cima e vislumbrarmos a salvação que vem de Deus. Então, meus queridos irmãos, sondemos o nosso coração. Deus quer que nós vivamos uma vida piedosa, uma vida agradável a Ele, para o nosso bem e para a glória do nome dEle. Então, que nós procuremos fazer isso. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Haverão muitas pessoas que, ao longo da sua vida, foram boas pessoas, honestas, pagaram as contas, frequentaram a igreja, mas elas não foram regeneradas, não foram convertidas. Irão para o inferno. Se a Bíblia estiver certa, elas irão para o inferno. Não é verdade? Elas fizeram muitas coisas boas, mas cometeram conscientemente o pecado que não tem perdão. A pessoa pode, eu não digo pode por permissão, mas por possibilidade, pode matar alguém, pode adulterar, pode fornicar, pode roubar, pode falar mal de Cristo, mas se ela se arrepender, ela é uma convertida. O pecado dela tem consequência, mas ela não perde a salvação. Agora, imaginar que é crente, só imaginar, sem perceber fruto de conversão, não entra no céu, não. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É dureza de coração. E sabe, irmãos, às vezes o nosso coração é duro, mas o rosto é alegre, né? O rosto está ali, olha, eu sou um crente, né? Às vezes a gente acha que é a melhor pessoa do mundo. E quando a gente acha, aliás, achar que é a melhor pessoa do mundo é sintoma de coração endurecido, né? O coração voltado para Deus nos dá uma atitude de contrição, né? A nossa relação com Deus faz com que nós não fiquemos o tempo todo apontando o pecado dos outros. Ficar cuidando muito da vida dos outros é sinal de dureza de coração. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, para nós cuidarmos da nossa vida, nos analisarmos diante de Deus se somos ou não do Senhor, porque frequentar a igreja não significa muita coisa, não, né? Tem muita gente frequentando a igreja e, ao mesmo tempo, cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo.
rejeitando a Cristo, não percebendo o Messias, morrerão e irão para o inferno. Essa é uma realidade dura, né? Mas é verdadeira. Vamos orar então e encerrar o nosso tempo hoje à noite. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa advertência. Eu senti hoje que o Senhor quis fazer essa advertência comigo e conosco. E não foi um sentir por sentir, um sentimento por sentimento, mas uma direção do Senhor. Então quero pedir que Tua palavra cumpra o propósito dela. Essa palavra não é minha, ela não é nossa, é Tua palavra. Que assistida pelo Espírito Santo, ela possa levar alguém, na sua intimidade, à verdadeira conversão ao Senhor. Não há nenhuma maneira de entrar no céu, senão pela fé e pelo arrependimento. Não é pela obra boa, e também nós não vamos para o inferno pela má obra, mas pelo simples fato de cometermos o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é fazer vistas grossas para o Evangelho, que é ignorar o Evangelho, criando o seu próprio Evangelho. Tenha misericórdia de mim. Eu tenho 3 filhas, meu Pai, e eu peço a ajuda do Senhor para conduzir essas filhas, essas preciosidades que o Senhor me deu, no caminho eterno do Senhor. Eu sinto um peso, uma responsabilidade de vê-las rendidas aos pés de Cristo. Eu sei que a salvação é individual, elas quererão ou não a salvação, mas o meu papel é ensinar. Eu peço ao Senhor que ajude os pais e mães que estão aqui, que também ensinem os seus filhos o bom e direito caminho. Esse mundo não vale nada, meu Pai. Nesse mundo tudo passa, tudo passa. E se nós temos recebido advertências, alertas, e não entregarmos a vida a Jesus, e não percebermos em nós os frutos de conversão, não obras, mas o fruto de conversão, nós estaremos daqui a pouco no inferno, no tormento eterno. Esta é uma realidade dura, mas ela é verdadeira. Ou nós aceitamos essa realidade ou jogamos a Bíblia fora. Mas nós sabemos que essa é a verdade, porque o Senhor Jesus ensinou. Que nós levemos a vida cristã a sério. A vida não é brincadeira, nós não estamos brincando, porque o Senhor não está brincando. Nós temos sido advertidos, nós temos sido chamados a atenção para crermos no Evangelho para a salvação. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa nos desafiar e nos levar ao Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos irmãos que estão acompanhando pela internet também. Eu desejo a todos uma boa noite e nós vamos tomar o nosso avisos. Antes de nós tomarmos